Olá a todas, a todos e a todes. Eu me chamo Ramona Gaião, sou atriz, arte educadora e produtora cultural. Nos dias 14 a 17 de fevereiro, eu ministrei a oficina Elaboração de Projetos, que foi realizada pela Crioula, Laboratório de Artes Integradas, que além dessa oficina promoveu mais outras 3, sendo ela de escrita criativa e comunicação para projetos culturais, ambas ministradas por Mônica Santana, que é a idealizadora do projeto. Mônica, que é jornalista, arte educadora e pesquisadora, além da oficina de ensaio fotográfico com celular, ministrada por Priscila Fulor, bacharel interdisciplinar de artes e fotógrafa. Esse projeto ele foi contemplado pelo Prêmio Riachão, Projetos de Pequeno Porte, da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. O que vocês vão assistir aqui, na verdade, é um resumo de tudo que vimos na oficina, não é um método de trabalho, e sim um compartilhamento da minha experiência enquanto produtora cultural, que fui ao longo do tempo reunindo algumas informações de fontes diferentes que eu tive acesso. Bom, eu gosto de partir sempre de uma pergunta, né? Que tipo de projeto eu pretendo escrever? Para que eu estou escrevendo um projeto? Assim? O que eu quero realizar? E outras 2 perguntas também são fundamentais assim nessa escrita para ter a clareza de como a gente vai escrever, né? Esse projeto a gente vai buscar captação de recursos através de leis de incentivo ou a gente vai buscar mecanismo de captação direta que não depende de alguma empresa? Isso vai impactar muito nessa escrita, nessa elaboração de conteúdo também que a gente precisa ter. A gente já começa com 3 dicas, assim, acho que na verdade deve ser o motivador de todos, né, na elaboração de um projeto, que você precisa partir primeiramente do seu desejo, do que você quer falar, do que você quer criar, do que você quer trazer para o público, né? Você precisa ser objetivo na sua escrita, né? Tem que ter clareza nessa sua escrita, e que você precisa trazer uma simplicidade na realização de projetos. Você não precisa querer inventar a roda, né? Você precisa trazer um projeto que é realmente fácil de ser realizado, né? Nesse contexto de escrita do seu projeto. E antes também de começar a escrever propriamente dita, eu faço uma provocação aqui com algumas perguntas que vão, na verdade, nortear, né, todo esse processo. Para quem que você quer realizar esse projeto? Qual seria o seu público-alvo? O que você quer realizar em si? Lembra que sempre tem que ser algo concreto. Se houver um coletivo, um grupo por trás, esse grupo ele precisa ter uma relação direta com sua ação que vai ser realizada, né? Por quê? Qual é a motivação? Você precisa identificar na sua motivação se ele existe algum problema que você precisa, com o seu projeto, ou solucionar, ou trazer algumas possibilidades que vão amenizar esses impactos. Né? Você precisa contextualizar sobre essa sua motivação, onde é que está inserido esse projeto, tá? Para que você vai realizar esse projeto? O que essa ação vai gerar? Tem que ser algo concreto, tem que ser algo possível de ser realizado. Isso está relacionado diretamente com o resultado que você vai obter, né? E o tempo que você vai levar na realização desse projeto. E ele também precisa ser um motivador para a sua equipe. Uma outra pergunta é como que você vai viabilizar as etapas desse processo, né? Como é que você vai se organizar para realizar? Você, obviamente, tem que dar conta daquilo que você está propondo no seu projeto, né? E ele vai ser a base estrutural. Como é que você vai conseguir, em uma quantidade determinada de tempo, realizar esse seu projeto? Com quem, obviamente, você quer trabalhar, né? É a sua equipe, é o lado mais humano, na verdade, que você tem do seu projeto, vai estar ligado diretamente para quem você vai executar esse projeto. É o quando, é a dimensão temporal, e o onde, que é a sua dimensão espacial. Bom, os projetos são levados em conta uma estrutura mínima. Claro que cada edital ele vai te dizer o que ele quer, né, saber sobre o seu projeto. Então, a gente vai aqui apresentar algumas formas, né? E nessa escrita, a gente divide um pouco em 2 etapas de escrita. A parte mais conceitual,
né, que vem falar sobre a apresentação, a justificativa, os objetivos, né, tanto geral como específico, as suas metas também, vem falar sobre o seu público-alvo, o seu local e a sua ficha técnica. E a segunda etapa seria a parte mais técnica, né? São as etapas de trabalho, de pré-produção, produção e pós-produção, o seu cronograma de atividades, os seus planos, sejam eles de divulgação, comercialização, deslocamento, contrapartida ou cotas. A gente tem aqui também a acessibilidade, a democratização do acesso, a sua contrapartida social, né, e o orçamento. E a gente começa, na verdade, com a apresentação. Vale lembrar que o que eu vou falando aqui não é necessariamente como você deve escrever o seu projeto, e sim o conteúdo que vai ter o seu projeto, porque tem pessoas que começam, na verdade, a escrita de um projeto pelo final, seria, né, de apresentação, que seria o orçamento, e você vai descobrir qual é a sua forma de escrever esse projeto, tá? Então, uma apresentação é um texto, obviamente, que vai apresentar o seu projeto, e você pode utilizar, assim, de alguns recursos que você vai entregar ali nos objetivos, na justificativa, no público-alvo, no local de realização, na sua ficha técnica. Ele pode ser um texto maior, e aí você vai descrever, você vai apresentar, você vai falar sobre esse seu projeto, né? Ou pode ser um texto menor, 5 linhas, uma sinopse, um resumo. Ele pode estar inserido em outros campos também, porque ele pode não ser solicitado, né, esse tópico como apresentação. Então, essa seria a ideia de mais ou menos o que é que você deve escrever nessa apresentação. E aí uma sugestão que seja feita em 3 parágrafos, onde no primeiro você vai dizer resumidamente o que é que você vai realizar em si, no segundo, quem é que vai realizar, você vai apresentar essa instituição ou esse grupo, e por último, vai ser o diferencial do seu projeto, né? O que é que pode ser de importante, de original na realização do seu projeto, né? E aqui você vai contar um pouco como é que você vai executar. Essa seria a nossa parte de apresentação. Um próximo item que seria a justificativa, que é por que vamos fazer esse projeto, né? Você vai trazer problemas e as soluções, se é que você identifica nesse sentido. É aqui também na justificativa que você vai trazer a palavra importância, né? Por que você vai fazer esse projeto, mostrando, claro, quais são os valores da sua ação, a sua eficácia e a sua relevância nessa escrita. Também você pode escrever em 3 parágrafos ou 4 parágrafos, como você quiser, sendo que no primeiro você traz um breve histórico, né, sobre o tema, no segundo você vai trazer um atual panorama na sua região ou no local que você vai realizar o seu projeto. No terceiro, você vai dizer como a realização do projeto vai auxiliar no desenvolvimento do tema, né? E por último, você vai descrever sobre a sua equipe realizadora, né? Sobre o seu potencial, o seu histórico de realização, sua relevância, o engajamento, sobre as suas parcerias, né? Sobre o seu apoio financeiro também. Bom, aqui a gente tem como próximo tópico, que é super importante, que são os objetivos, né? Que é o ponto que você quer chegar. Eles vão determinar as ações do seu projeto e, claro, você precisa ter essa clareza, né? Você não pode deixar dúvida do que você pretende realizar com o seu projeto. É bacana que você escreva sempre em verbos, com verbos no início, como proporcionar, oportunizar, favorecer, porque isso dá uma ideia de ação, né? Isso sempre no início de frase. Você tem também aqui como objetivo geral, que é aquela parte maior, né, que vai abranger toda a sua ação. Ele não precisa ser extenso, lembrando que menos é sempre mais, né, mas aqui você vai informar o que é que você quer em linhas gerais. E os objetivos específicos, né, vão informar detalhadamente o que é que você pretende realizar no projeto. Vamos pensar como se fosse numa escada, onde cada degrau são os objetivos específicos que vão fazer com que você consiga alcançar o seu objetivo maior, que é o seu objetivo geral. Tá? Aqui eu trago um exemplo, né, de um projeto, por exemplo, o que é a montagem e apresentação do espetáculo infantil, no caso aqui o espetáculo infantil Alfaceto, seguidas de bate-papo, qual é a quantidade? São 10 apresentações, onde no canal do YouTube, né, no streaming, por quanto tempo? Por 10 dias, de quando? De 23 a 29 de agosto de 2021. Isso são as ideias do que eu tenho. Como é que eu construo esse texto? Esse projeto visa a montagem de 10 apresentações virtuais do espetáculo infantil Alfaceto, seguidos de bate-papo com texto de Gordo Neto, no mês de agosto desse ano. Para os objetivos específicos, a gente vai falar que vai detalhar melhor essas ações, né, do seu projeto, e normalmente a gente escreve em tópicos.
Então, aqui eu trouxe alguns, que é proporcionar duas apresentações exclusivas para alunos e professores da rede municipal de ensino, por meio da mediação cultural qualificada, além de uma cota de convites para ONGs e instituições voltadas para o público infantil. Reparem bem, esses objetivos específicos, eles precisam ser detalhados, né, como eu falei, e você não necessariamente precisa trazer essas informações no objetivo geral. O que eu estou trazendo aqui como objetivo específico são ganhos, né? Lembrando os degraus da escada que a gente precisa ter para a realização desse objetivo geral. Então, eu estou me comprometendo que além das 10 apresentações, para além das 10 apresentações, eu estou dizendo que 2 delas vão ser exclusivas para professores e alunos, né, da rede municipal de ensino. E também aqui que eu vou apresentar uma mediação para o público, para esse público que vai assistir. Ou seja, eu estou trazendo, além da meta principal, que é a montagem e a apresentação, eu estou trazendo também novas informações aqui sobre apresentações exclusivas para a escola e também para uma mediação. Bom, continuando a provocar a discussão entre alunos e professores participantes dessa mediação, sobre os temas como língua formal, língua escrita, língua artificial, que na verdade é o tema, voltado para o tema desse espetáculo, e como um outro objetivo específico, reunir uma equipe qualificada em torno de um projeto voltado para o público infantil, público este que muitas vezes carente de opções artísticas e culturais de qualidade. Então, vejam bem como é que a gente pode, a partir dos objetivos específicos, também trazer novas informações para a realização desse objetivo geral. Bom, o nosso próximo tópico seria o público-alvo, né? E aí a gente pode dividir em 2 categorias também, como uma categoria mais voltada para a área social, né? Então, alunos de rede pública, idosos, pacientes, seja de acordo com o seu projeto, ou você não vai especificar, na verdade, é um público de um país, de um estado, de grupos, de movimentos sociais, você precisa especificar e falar sobre esse público que você almeja. Obviamente, o próximo tópico é local de realização, e você vai descrever por que você escolhe, né, esse local. Um próximo tópico seria a ficha técnica, né, que é ideal você contratar profissionais, obviamente, com experiência em sua área de atuação, sobretudo porque elas vão assumir funções importantes dentro do seu projeto. Então, normalmente os projetos são de muito curto prazo, você não tem um certo tempo para fazer um treinamento com essa equipe. Então, aquelas pessoas que vão assumir uma posição chave no seu projeto, ela precisa ter experiência, ela precisa ter uma qualificação. Então, fiquem atentos em relação à equipe que você vai escalar para fazer o seu projeto, né? Claro que se você traz auxiliares, estagiários, que você vai dar oportunidade para pessoas que não têm experiência trabalhar, que elas não assumam um papel importante na realização desse projeto, né? Ela vai estar sempre amparada com alguém com mais experiência para poder instruí-la. Então, você precisa olhar para o seu projeto e saber qual é a real necessidade, né? E isso, claro, obviamente, vai ser o maior desempenho para esses profissionais se eles não acumularem funções, né, dentro desse projeto. Aqui eu trago algumas funções básicas, como coordenação geral, produção, assessoria de comunicação, design gráfico, né, uma equipe de fotografia ou de vídeo, gestão financeira, contabilidade, jurídico. Nem sempre a gente pode contar com esse sonho, né, de ter uma equipe de gestão financeira, de contabilidade ou de jurídico. Normalmente os nossos orçamentos são sempre muito apertados, e aí cabe à coordenação ou à produção assumir essas outras funções. Bom, aqui é só para a gente lembrar que toda ação tem que ter um eixo, né, que a gente não deve perder de vista esse eixo, para a gente não se perder com outros conceitos na escrita do projeto, né, na escolha desse tema do seu projeto. Então, é preciso você realmente ter um foco. Para realizar, é preciso realmente ter pessoas para executar. Então, é preciso você envolver essas pessoas, né, para a realização do seu projeto. Bom, aqui um próximo item, que seria a metodologia, que nem sempre é pedido, né, tá ligado com como, né, ajuda a quem vai ler o seu projeto ter a dimensão do que vai ser feito. Ele pode ser dividido em fases ou em etapas, isso vai demonstrar a sua organização do que vai ser feito, né. Ela pode ser através de um diagnóstico, de uma preparação. Em relação às oficinas, elas são mais focadas, né? Isso vai ter a ver com seus resultados, com suas mostras.
tem uma perspectiva da abordagem, né? Qual é a metodologia que você vai usar, qual tipo de pedagogia, isso é muito voltado para ações de cunho formativo. Então, é importante que, se você vai desenvolver alguma ação de cunho formativo, uma oficina, você aponte também qual é a sua metodologia de trabalho, né, que vai ser aplicada nesse projeto. Isso vai contar como um ponto extra, muito importante para o seu projeto. Aqui a gente já entra nas nossas etapas de trabalho, que é de pré-produção, que são atividades que darão suporte à execução do projeto. A etapa de produção, que é a etapa de operacionalização do projeto, acontecem as atividades associadas à confecção do produto cultural em si, ou seja, são as atividades, né, propriamente ditas, e a pós-produção, que são realizadas as atividades necessárias de avaliação, de consolidação de resultados, né, de avaliação do projeto, de escrita de relatório. Então, é nesse momento que, se você faz um espetáculo, você vai cuidar de todo o material de figurino, de cenário, enfim. Aqui a gente tem, só para trazer alguns exemplos de como é que você pode escrever, pode ser destrinchado como pré-produção, e você vai listar, por exemplo, né, pré-produção, produção e pós-produção, tudo que você precisa fazer nessas etapas. Ou você pode apenas indicar em quantos meses você vai fazer, listando isso em cada etapa. Ou você pode mesmo trazendo as datas de início e de fim de cada etapa, e aí você vai descrevendo, né, quando é um projeto mais de curto prazo, você sabe os dias que cada coisa vai acontecer, pode ser listando. Essa forma também, ela está muito ligada, às vezes, a cronograma, nem sempre a gente tem essa possibilidade de colocar essas etapas de trabalho e cronograma no mesmo edital, né, no mesmo escrita de projeto. Mas, enfim, esse cronograma ele vai detalhar exatamente, né, essas etapas de trabalho, da pré-produção, produção e pós-produção, com a data de início e de fim, e ela tem a função de definir o tempo de duração de cada atividade, de cada etapa de trabalho, que deve ser executada para que o seu projeto aconteça. Bom, aqui está o mesmo exemplo, né, da última etapa de trabalho, é só apenas uma sugestão, como você tem aqui, a data de início, de fim, e de cada atividade que você venha realizar também. Bom, o próximo tópico seriam os planos, né? E aí são muitos os planos, nem todos são pedidos, isso também vai muito de acordo com o seu projeto e com o edital que está sendo pedido. Então, plano de divulgação de comunicação, obviamente, como é que a gente vai divulgar, como é que esse material vai chegar ao seu público, né? A distribuição e comercialização, o deslocamento, as contrapartidas e as cotas de patrocínio. Bom, para o plano de comunicação e divulgação, ele vai definir quais são as ferramentas que vocês vão usar para que o público fique sabendo onde, quando e como, né, ele vai conseguir acessar essa programação. Então, normalmente apresenta-se em forma de planilha, né, com algumas informações, e claro, aqui você vai dizer quais são as mídias pagas ou gratuitas que você vai usar, né, como jornais de imprensa, redes sociais, blogs, como é que você vai realmente divulgar o seu projeto. E aqui tem algumas informações de algumas peças, né, claro que vale a criatividade de vocês, de forma de divulgação, mas aqui tem algumas clássicas que a gente normalmente usa. A gente vem falar sobre o plano de distribuição, de comercialização, que vai definir como o produto cultural vai chegar no seu público, né? Ele vai ser apresentado em uma forma de estudo, ou de texto, ou também de planilha. Então, aqui você vai dizer se o espetáculo, se o projeto, na verdade, vai ter uma entrega gratuita, se ele vai ser pago e gratuita, quais são as contrapartidas sociais, né, quais são as cotas para o seu relacionamento, de divulgação de contrapartidas sociais, quais são os valores que você vai praticar no seu projeto, qual é o potencial de arrecadação que o seu projeto vai ter. Bom, aqui está o plano de deslocamento, isso está muito voltado para festivais, né, para encontros, para organizações de feiras, como você traz sempre alguém de fora, e aqui você vai dizer quais são os meios, né, de deslocamento que você vai utilizar, se é transporte aéreo, se é terrestre, né, se é fluvial.
Você vai dizer aqui como é que você vai planejar o transporte da sua equipe, também dos convidados, isso durante o evento, né? Uma coisa é como é que você vai trazer o pessoal de uma outra cidade, de um outro estado, ou de um outro país, e outra é um deslocamento em si, né? De um hotel para um teatro, é esse plano de deslocamento que você precisa traçar, né? Detalhadamente. Aqui a gente tem os nossos planos de contrapartida, que é o retorno concreto do projeto, o que é que o projeto vai entregar. Também a gente deve apresentar em forma de estudo de texto, escrita de texto ou de planilha. Então, a contrapartida para o público é o produto em si, o produto cultural e suas contrapartidas. Para o seu patrocinador e apoiador ou parceiro, quais são as contrapartidas de imagem e negociais que você vai ter no seu projeto, sendo a contrapartida de imagem, que é aquela forma que os parceiros, né, aparecem no seu projeto, como é que eles vão divulgar a sua marca. Então, você deve criar um plano de divulgação e comunicação, mostrando a eles, né, onde a marca deles vão aparecer nesse seu plano. Quais são as contrapartidas negociais, que são as oportunidades de negócio, né, que eles estarão dentro do projeto, se eles vão poder botar um stand, se eles vão distribuir brindes, enfim. Como é a forma que eles vão atuar no seu projeto é diferente, né, da sua contrapartida de imagem, que é você, enquanto proponente, que precisa apresentar, e as contrapartidas negociais é um espaço que você dá, né, para que o seu patrocinador, o seu parceiro, o apoiador, ele possa divulgar, né, a empresa dele, o material dele. E a gente tem também, por fim, a contrapartida financeira ou econômica, que é quando o proponente ele precisa investir um recurso próprio na realização do projeto. Então, isso vai depender do projeto, onde você vai submeter o seu projeto, né, para captação de recursos. Bom, aqui você vai detalhar o plano de cota de patrocínio, que você vai dizer exatamente como é que a imagem desse seu patrocinador, né, ele vai aparecer. Isso é caso você tenha mais de um patrocinador, né, como é que cada um vai ter o nível, né, de entrega dessa imagem, dessa marca. Então, isso é preciso ser conversado, né? Se um patrocinador ele vai doar mais, ele tem direito que a marca dele tenha um maior destaque, né? Então, isso é muito para quando a gente tem mais de um apoiador, patrocinador, enfim, é como você vai negociar e deixar isso muito bem claro, né, com esses seus parceiros, como é que a inserção da marca dele vai chegar através do seu projeto. Bom, a gente tem um plano de responsabilidade social, né? Aqui a gente vai falar tão importante de acessibilidade, que vai ser o atendimento diferenciado com pessoas, né, com necessidades especiais, seja auditiva, intelectual, mental, motora, visual, e aí você pode trazer a acessibilidade através de intérprete de libras, de texto em braille, audiodescrição, um acesso especial para idosos, para cadeirantes, por exemplo, né? Você tem a democratização do acesso, que é quando a gente faz o atendimento diferenciado para pessoas menos favorecidas socialmente, seja através de acesso gratuito aos produtos ou bem duráveis, seja atividades em locais específicos, né, a fim de facilitar que esse público tenha acesso ao seu produto, seja a disponibilização de registros audiovisuais, bolsas de estudo, de estágio, se for o caso. E aqui a gente tem as contrapartidas sociais. Nessa contrapartida social, são ações que não estão diretamente ligadas ao seu projeto, né, algo que você vai realizar, mas você vai promover, por exemplo, uma oficina que tem a ver com o seu tema, você vai trazer um profissional que venha conversar, você vai promover um certo tipo de atendimento a um público menos favorecido socialmente, né? Para além dos acessos gratuitos aos produtos. Isso é muito pedido, por exemplo, na Lei Rouanet, né? Quando você submete a Lei Rouanet, seu projeto. Bom, só deixando um foco maior, falando sobre acessibilidade, então é importante que você pense para além da acessibilidade do seu projeto em si, na realização, mas que você pense também na divulgação do seu projeto, porque não adianta você ter um espetáculo de teatro com tradução em libras se você não faz a sua divulgação para que esse público também tenha acesso, né? Então, se você precisa fazer,
se você está se propondo a fazer um espetáculo com tradução de Libras, você precisa entrar em contato com esse público, você precisa divulgar nas suas redes sociais, né? Você precisa ter no seu plano de comunicação esse pensamento que essa divulgação, essa acessibilidade também tem que ter na sua divulgação. Né? Então, pesquise sobre o assunto e não esqueça, obviamente, de incluir no seu orçamento, de incluir na sua ação esse item que é tão importante. Bom, a gente fala de recursos, e aí não só de materiais e humanos, né? A gente vem falar desse recurso, perdão, a gente vai falar de recursos materiais e recursos, né, humanos também, que a gente vai pensar ele no seu orçamento, né? Como é que a gente faz essa divisão em seu orçamento. Bom, por fim, nosso orçamento, que é a etapa que precisa ser elaborada sempre em consonância com a escrita do seu projeto, você deve fazer isso em paralelo, uma dica, né? Cada vez que você pensar, elaborar, você escreve isso no seu orçamento, para que depois você possa comparar durante a escrita se cada item que você está propondo está sendo previsto no orçamento, né? É extremamente importante que isso esteja realmente em consonância. Então, dedique um tempo para fazer uma cotação de preço para cada item de sua planilha, né? Não chutar um valor é extremamente importante. Então, faça uma consulta ao profissional que você quer trabalhar, né? Pergunte qual é o valor do trabalho dele, para que você tenha um orçamento mais justo, né? Para todo mundo, e que também você não esqueça de prever no seu orçamento um determinado item. Então, fazer uma pesquisa de mercado cuidadosa, né? Como é que a gente faz, né, a escrita de um orçamento. Bom, uma planilha orçamentária, normalmente os projetos, eles já indicam, né, um modelo a ser preenchido, mas enfim, a gente tem uma planilha básica aqui, onde a gente tem aqui descrição dos produtos, né, isso aqui vai ser o item, é o que a gente chama de item ou serviço que será utilizado, né, e colocando aqui, essa planilha, ela vem dividida como pré-produção, produção e pós-produção, né, a gente tem a próxima coluna, que vem falar sobre as quantidades, né, que é a quantidade de cada item da coluna 2, ou seja, qual é a quantidade, se eu tenho aqui como item o valor de produção, qual é a quantidade desse item, ou seja, eu vou ter um produtor, uma produtora que vai trabalhar no meu projeto. A gente tem aqui a coluna número 4, a unidade de medida de cada item da coluna 3, ou seja, esse profissional vai trabalhar durante por mês, né? Vai ser um profissional que vai trabalhar para mim, e qual é a quantidade de unidade de medida descrita aqui na unidade 4, ou seja, eu tenho um produtor, né? Um produtor que vai trabalhar por 5 meses no meu projeto, e no valor unitário ele vai receber R$1.000 por mês, apenas um chute aqui para poder a gente entender como é que funciona o preenchimento de uma planilha. E, ou seja, durante 5 meses, eu sei que esse item, esse serviço de produção, durante 5 meses, vai me custar R$5.000 no meu orçamento. E, a partir disso, a gente vai preenchendo toda a nossa planilha, de acordo, né, com as etapas, isso aqui é apenas uma das formas da gente preencher, e a planilha, automaticamente, ele vai me dando, ao longo do preenchimento, né, qual é o custo total do meu projeto. Eu vou compartilhar mais uma planilha. Bom, aqui é só mais uma forma, né, uma outra planilha para verificar, que a gente tem mais informações. Por exemplo, o item, a gente tem aqui, como eu falei, por mês, a quantidade, né, que a gente vai precisar, no caso aqui seriam 2 produtores, por 3 meses, ganhando a R$1.500, esse aqui o produtor já está ganhando um pouquinho melhor, a R$1.500, então eu sei que o custo de 2 produtores, né, durante 3 meses de trabalho, ele vai impactar, né, no meu orçamento em R$9.000. Então, isso a gente vai preenchendo cada profissional que venha trabalhar com a gente, né, nessa daqui a gente está dividida em pessoal, em RH, então a gente vai descrevendo. Em algumas planilhas, eles precisam dizer, justificar cada item. Então, por exemplo, coordenador geral, contratação de um coordenador geral durante 5 meses para atender a demanda do texto, do projeto, terá a função de coordenar toda a equipe e ações
Para que o projeto ocorra, receberá um valor mensal de R$ 2.000. Na verdade, são todas as informações que estão na planilha, mas em forma de texto. Então, ao final, a gente sabe que com item de despesa pessoal, né, a gente tem esse montante. E por último, só para a gente repensar, né, falar sobre a criatividade da ação a ser realizada. Lembre-se que seu projeto precisa ter um diferencial, uma inovação, é preciso chamar atenção para o seu projeto. Você deve pensar na sustentabilidade do seu projeto e não se limitar a um só investidor, né? Como é que esse projeto pode pensar em algo mais coletivo, como é que ele pode ter apoios diversos, né? Pode ter também doações, o que seu projeto pode ser feito para ser comercializado ou monetizado, pensar que esses recursos vão dar base, né? Isso também tem uma relação direta com o pessoal humano, e também, e também na integração, que é você pensar de como é que eu posso realizar essa ação e estar integrada não somente com a internet, mas também conectada com outras ações que são parecidas, com outras ações, e com isso gerar uma rede, de repente, de compartilhamento. Né? Então, eu trago aqui só algumas coisas para a gente pensar nesse fazer, né? Nessa escrita desse projeto, nesse pensar esse projeto. Que tal colocar no papel aquela velha ideia e transformar no projeto? Esse foi o material que a gente pôde compartilhar ao longo desses 4 dias de oficina. Quem tiver mais interesse, entra no site www.crioulasartesintegradas.com.br, segue a gente nas redes sociais, aproveita para ver também o que foi feito nas outras oficinas, deixa o seu comentário, enfim, é isso. Obrigada a todos, a todas e a todes.